Terceiro médio, olha aí. O tio vai dar umas dicas para vocês a respeito da atividade digitada, tá bom? E logo depois a gente vai ver se a gente começa a falar do capítulo 52, que é a Era Vargas, tá? A Era Vargas começa logo no finalzinho aí da política do café com leite, tá bom? Ó, lembrando mais uma vez, a República Velha, tá bom? Ó, República Velha vai de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas começa a fazer parte do cenário político nacional. Tá bom? Aqui temos o Vargas começando aqui, ó. Daí para trás é a chamada Primeira República ou República Velha. A política do café com leite também funciona. Certo que os dois primeiros presidentes eram militares e eles não participaram dessa política do café com leite, mas a partir do momento em que houveram os presidentes civis, aí somente São Paulo e Minas Gerais passaram a comandar a presidência do Brasil. A máfia danada, enfim. Então olha só, na atividade que a gente passou para essa semana do dia 27 até o máximo dia 27, tem umas questões que seria interessante que vocês prestassem bem atenção, porque elas gostam muito de cair no Enem, sabe? Na verdade, a história do Brasil, grande parte da história do Brasil é o que mais cai nas provas do Enem. Aí quando falar de República Velha, quando falar de cangaço, quando falar de Canudos, quando falar de contestado, revolta da vacina, tudo isso aí são acontecimentos da República Velha, tá bom? Por exemplo, não vamos confundir a balaiada com o cangaço, não tem como confundir. Então, o cangaço já é uma coisa bem recente, balaiada já é coisa bem antiga, né? Então, essa parte que fala de República Velha, nós temos aí, deixa eu mudar aqui, cangaço, né? Nós temos revolta da vacina, nós temos revolta da chibata, nós temos Canudos, nós temos contestado, nós temos tenentismo, nós temos Coluna Prestes, viu? São esses aqui que fazem parte da República Velha, tá bom? Os movimentos sociais aí da República Velha, tá bom? Greve de 1917, greve geral aqui na indústria do Brasil, né? As fábricas, né? Comércio, enfim. Então são esses aqui, você conseguir os movimentos de revolta contra as oligarquias, tá bom? Você conseguir memorizar algum deles já ajuda muito na hora de você fazer uma prova de vestibular que você já está... Muitas vezes eles gostam de confundir, colocando, por exemplo, a revolta do contestado como sendo do tempo do Brasil Imperial, e não é. Do tempo do Brasil República Velha, né? Então, vamos ver aqui as questões que a gente pode fazer aqui. De acordo com nossos estudos, o que foi ou é o messianismo político, né? A questão do messianismo, a gente viu que foi uma realidade que ocorreu aqui nesses dois movimentos, né? Canudos e contestado, onde seus líderes eram como messias, salvadores, condutores da sociedade, condutores de comunidade, né? Enfim, na comunidade eles eram como santos, né? Eram monges, então eles guiavam o povo por meio da religião, mas com digamos assim, uma denotação bem política, viu, gente? É por isso que chamam de messianismo político. Eles queriam se afastar da república e criar uma comunidade somente deles, na qual eles não iam pagar mais impostos para ninguém, na qual eles iam viver sobre uma espécie de comunidade cristã, né? Negando a república e, digamos assim, sentindo saudade da monarquia, que é uma coisa que não ia mais voltar, né? Eles gostavam muito da monarquia, tá bom?
Então, o movimento messianismo político é isso, digamos, a atitude de conduzir pessoas, né, com um pretexto religioso, mas com um resultado, com um objetivo bem político, né? É levar as pessoas pela mentalidade delas, a mentalidade religiosa, enfim, aquela obediência, aquele temor danado às forças divinas, mas com o objetivo final, fazer política. Quando alguém sai às ruas dando a própria vida pelo presidente, pelo governador, pelo senador, ele veste uma camisa da cor da bandeira do seu país, ele começa a se ajoelhar, a chorar, a se espernear, dizendo que o presidente, que o governador, seja lá quem for, o dirigente, é a melhor pessoa do mundo, que foi Deus que mandou ele. Isso aí é exemplo de messianismo, tá? É seguir cegamente um pastor, é seguir cegamente um salvador, né? Então, a gente não pode confundir, a gente não pode deixar levar por essas coisas, né? Enfim, vamos lá. Acredito que já deu para você ter uma ideia de como você vai argumentar, tá bom? A segunda, movimento messiânico, nós sabemos que só houveram dois, tá bom? Canudos e Contestado. Movimento messiânico ocorrido no interior da Bahia. Aqui é onde você vai perceber, onde você vai diferenciar. Qual deles foi no interior da Bahia? Foi Contestado ou foi Canudos? Aí você vai ter que ver isso aí, tá bom? Tenta lembrar das aulas. De acordo com a imagem abaixo, a que se refere tal movimento? Você pode perceber aqui a turma aqui toda armada, né? Enfim, com fuzil, com metralhadora, com espingarda, facão, né? E tal. Escolha a hipótese e comente a qual movimento pertence à imagem. Está claro, né? Está bem claro. Assim, quando se está no nono ano, é até mais fácil de você confundir, porque você ainda não sabe ler assim uma imagem, tem paciência de ler uma imagem, mas quando você está no ensino médio, ninguém engana mais você não. Aqui você já começa a perceber que não é coisa, não era Canudos, não era Contestado, não era movimento pacifista não, né? Era um movimento violento do interior do Nordeste, tá bom? Era um movimento violento do qual pregava-se que o ser humano deveria, ou seja, pelo menos aquela sociedade deveria ter ter alguma coisa com relação como fruto da violência, né? Então, a hipótese 1, eles levavam amor e paz, e a hipótese 2 é um movimento de violência e revolta. Revolta contra a pobreza, revolta contra a miséria, revolta contra a concentração de terras, revolta contra os coronéis e contra o governo. É uma espécie de comunidade também fechada, na qual eles queriam construir uma população que não devesse nada a coronéis e nem a governo. Porém, eles viviam de assaltos, né? de guerrilhas, né? Muitas vezes trabalhavam para coronéis, muitas vezes trabalhavam para governo, muitas vezes trabalhavam para eles mesmos, né? Então não dá para dizer claramente se eles eram bandidos ou heróis, não. Que às vezes funcionava como um e às vezes funcionava como o outro, tá bom? Então eu acho que isso dá para ajudar você a responder essa questão. A quarta é assim, o que você diria sobre a revolta das pessoas com relação à vacina obrigatória no início do século XX? Naquele tempo lá tinha vacina sobrando, né? Já hoje não tem essa vacina toda, né, sobrando. A gente quer e não tem. Naquele tempo lá tinha e o pessoal não queria essa vacina, né? Aqui foi o seguinte, é porque o governo quis vacinar o pessoal à força, né? Quis obrigar o povo a se vacinar e as pessoas não são bobas não, né? Eles não queriam saber por motivo dessa vacina e o governo não explicou. Como o governo não explicou, eles começaram a se revoltar, ir para as ruas, fazer greve, quebrar tudo ali, enfim. A vacina deixou de ser obrigatória, né? Por esse motivo aí. O que foi a revolta da Chibata? Foi, na verdade, uma pergunta bem direta, né? Então a resposta tem que ser bem direta também. Foi um acontecimento que ocorreu na Marinha do Brasil, né? Por conta dos castigos físicos.
Os marinheiros se revoltaram e tomaram navios, apontaram canhões para o Rio de Janeiro, né, até que o governo atendesse suas reivindicações. O governo atendeu, acabou com as chibatadas, porém prendeu o pessoal que estava envolvido na revolta. O governo não perdoa, né? Aí nós temos aqui algumas questões como essa aqui da sexta questão, por exemplo. Olha, Canudos, Contestado, Juazeiro, Cangaço, década de 20, que foi o cangaço, demonstram que na Primeira República o campo foi palco de intensos movimentos sociais que, embora heterogêneos, expressavam revoltas contra a miséria e a exclusão social. Será só o campo, né? Vamos ver a próxima. A oligarquia dominante estava tão segura de seu poder que não se preocupou muito em reprimir movimentos carentes de ideia e de organização. Eles não eram tão carentes assim não, né? Os cangaceiros eram muito bem organizados, tá? E muito bem montados os seus... Se é que pode chamar isso de exército, né? Força armada mesmo. C. Os movimentos insurrecionais foram poucos, mas muito perigosos para o sistema de poder, porque representavam apenas os pobres, não, né? Não só os pobres, não. Essa palavra apenas, somente, com certeza, são palavras que deixam a questão errada, viu, gente? Vale aí a dica, tá? D. O sistema político, embora oligárquico, era flexível e aberto o suficiente para integrar e absorver os descontentamentos sociais? Nunca foi, nem é até hoje, né? Letra E. Os movimentos sociais expressavam reivindicações e aspirações de caráter misto, rural e urbano, articulando milenarismo com anarquismo. Sim, correto, né? Muito bem. Eu fiz essa, vocês fazem as outras, tá bom? Vou só ver aqui o que é que vocês podem fazer aqui para melhorar, pessoal. Aqui você vai só colocar V ou F, né? E no final escolher a alternativa que completa a questão. Complementa aí a questão, tá bom? Vamos ver bem aqui, olha só. Por exemplo, essa primeira, será que ela está verdadeira? Olha só. A Guerra de Canudos foi expressão dos conflitos de uma sociedade marcada pelo poder do latifúndio, sendo caracterizada pela extrema violência na nascente república. Foi um movimento messiânico, né? A violência só aconteceu porque foram atacados. Eles foram se defender. Mas a característica de Canudo não era violência, não. Tá bom? Essa aqui já está falsa, né? Então você começa a ver as outras. Vamos para a última, ver se o que é que diz a última. A greve geral de 1917 foi caracterizada pela influência da ideologia anarquista, a qual propunha a auto-organização de trabalhadores em seus sindicatos para enfrentar patrões do Estado. Veja bem, não é bem assim também não, né? Então a gente já começa... Não foi só pela influência anarquista, não. Teve também a influência comunista, né? A influência das ideias socialistas de acabar com essas fábricas e dar para o governo, essas coisas aí. Tá bom? Então vamos para a oitava. Eu já dei duas dicas para vocês. A oitava diz assim: além das funções rituais, a religião historicamente tem desempenhado o papel de catalisadora do protesto social. Nos movimentos messiânicos isso ocorre de forma clara, pois estão ligadas à crise de estrutura e organizações sociais, né? No Brasil podem ser considerados movimentos messiânicos. Tá muito fácil, viu, gente? Já comentamos sobre isso. É só você encontrar a resposta e marcar. A nona. Faculdade de Direito de Sorocaba, olha só. Durante a Primeira República, os movimentos de Canudos e Contestado, Cangaço e essa revolta da vacina e chibata expressaram o que? Será a satisfação de todo mundo? Será a necessidade de democratizar as instituições? Tentem ver direitinho o que é que esse pessoal queria, tá bom? Então, a gente finaliza aqui. Lembrando que na próxima aula a gente vai começar na Era Vargas, tá bom? Que é o capítulo 52. Vocês
vão compreender que na política do café com leite nem tudo funcionou como o pessoal queria, né? Chega um tempo que o pessoal de São Paulo, em vez de indicar um pessoal de Minas Gerais, acaba indicando outro de São Paulo, né? Aí os mineiros ficam meio zangados, né? Claro, covardia dessa, né? Largar o osso assim na boca de outro paulista. Eles foram pra luta e foram pra aliança com o Rio Grande do Sul e também com a Paraíba, né? Onde eles conseguiram apoio. Aí o Rio Grande do Sul lançou o candidato a presidente Getúlio Vargas para conflitar lá com os paulistas, Getúlio Vargas, e o pessoal da Paraíba mandou o vice-presidente de Vargas, que foi o João Pessoa. Bom, aí a gente vai iniciar falando um pouco desse movimento aqui do finalzinho da política do café com leite, tá bom? Então até a próxima aula a gente fala a respeito disso, tá? As questões do Enem para vocês também, ok? Valeu, tchau!